Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Clínica Otorrinos. Hoje a gente vai trazer um tema assim de grande relevância e para isso a gente trouxe duas convidadas, né? Elas. Vamos esperar um instante enquanto a gente entra aqui. Pronto, a Dani já entrou, a Cris também. Consegui. Oi. Joia, joia. Bom, então a gente vai esperar só mais um pouquinho enquanto entram mais algumas pessoas aqui. Eu sou João Paulo Bastos, sou médico, otorrinolaringologista, e você é o host de hoje à noite. A gente está voltando aqui a fazer as lives. Já fizemos uma 15 dias atrás, né? O André Alencar fez. E a gente está fazendo essa live hoje aqui especial com duas convidadas. Vou já apresentar nossas convidadas. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a gente abordar, é só mandar lá nas caixinhas de texto, nas caixinhas de diálogo lá do Instagram, quando a gente lançar essas perguntas, que a gente vai ficar muito feliz de retomar esses temas. Estava até conversando com outro colega aqui, disse que ele já deu, inclusive, ideia aqui de fazer outra live, puxando aqui a parte da nutrição e da tontura. Mas vamos lá, deixa eu primeiro apresentar vocês aqui hoje com a gente, a doutora Daniela Queiroz, otorrina, pediatra aqui da Clínica Otorrinos, e a doutora Cris Marques, aqui, nutricionista, que já estava num bate-papo bom aqui. Eu acho que eu vou aprender muitas coisas aqui nessa live de hoje. E sejam muito bem-vindas, obrigado pela disponibilidade de vocês. E queria também deixar aqui, para quem está acompanhando a gente, aberto, um canal aberto, para vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas, as dúvidas. A gente já tem um script aqui para a gente conversar, mas a gente vai ficar muito feliz com essa interação aí para a gente responder as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, Dani e Cris. Cris, você quer falar? Cris está ouvindo a gente, Cris? Vou me identificar com ele. A oportunidade é, é muito bom. E eu acho muito Eu feliz. acho que o áudio ainda está falhando, Dani, aqui para a gente. O áudio está chegando falhando aqui para a gente. Tá? Cris está ouvindo a gente, Cris? Dani, você está me ouvindo, né? Eu tô ouvindo bem. A Cris Você tá acho me que não está ouvindo? ouvindo. Agora eu Pronto. tô. Joia, joia, joia. Agora eu estou ouvindo vocês. Ótimo. Pois Eu então, fiquei sem áudio. como eu estava falando, eu queria agradecer, né? Tá na Otorrinos, a Otorrinos é uma clínica que eu adoro estar. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema, né? Então, isso daqui é um tema que eu falo dia a dia no consultório. Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade aqui. Joia. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com dois médicos incríveis. A Otorrino é uma clínica incrível. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje, falando da nutrição, a nutrição que vem abrindo portas, a nutrição que vem mudando o jeito das pessoas enxergarem a comida. E muito feliz mesmo. Só agradecer o convite e a gente poder levar um pouquinho de conhecimento para todos que estão aqui nos vendo. Uma boa noite a todos. Eu não sei se o meu áudio tá bom, mas dá a impressão que ele tá travando um pouco. Tá bom? Para mim está Tá bom, chegando para bem. mim tá bom. Ah, perfeito. Joia. Então a gente vai falar um pouquinho hoje à noite sobre imunidade, né? A gente estava até conversando aqui que a gente vai falar, na verdade, um dos pilares para se ter uma boa imunidade, né? É muito importante a gente ter também aqui o sono, puxar um pouquinho aqui a sardinha aqui para a minha brasa, né? É importante ter uma boa qualidade de sono, é importante também a atividade física, um bom repouso e também a alimentação, né? Uma alimentação adequada. Acho que é isso que a gente vai tentar focar mais nesse pilar aqui hoje à noite e quem sabe a gente em outras oportunidades também focar nos outros
pilares, né? Dani, vou começar aqui puxando uma pergunta para você, que eu não sei quantas vezes você deve escutar isso aqui por dia, né? Olha, meu filho está com problema de imunidade, eu mesmo estou com problema de imunidade, né? É, Quando é que você deve realmente suspeitar que tem alguma coisa errada, que está saindo ali do normal, Dani? Eu vou falar. E, João Paulo, se tiver algum problema de você me avisa, ok. Então, no ano passado, após esse período de pandemia, de isolamento, foi onde muita gente já chega com esse no consultório. Diz assim, eu estou adoecendo muito. E isso daqui é um espaço até que é válido para problema de imunidade, quando a gente pensa, não por estar adoecendo muito, como a gente perdeu um pouco aquele contato com todos os vírus que circulavam há muito tempo na nossa sociedade. Todo mundo, muita gente indo com muita repetição. Esses quadros virais, ter quadros virais não significa ter problema de imunidade. Está fazendo muito autismo, está fazendo infecção. Estão surgindo genes que estão de nossa rotina, de quadros mais agudos, então são quadros mais difíceis, não é quando uma recorrência, são quadros mais intensos, ou que está lá, ou que recebe então, esse quadro então, fazendo muito otite, a gente tem que se preocupar mais. Legal. Ainda está cortando um pouquinho ainda, Dani, o áudio para a gente. Mas eu Mas deu para entender aqui o que você falou, a questão do isolamento, né, que realmente a questão do contato com os vírus, né, acaba que esse processo de adoecimento é uma forma de você estar desenvolvendo imunidade, né? A questão das vacinas não deixa de ser isso também, né? Aí você até já comentou a questão do aumento dessas viroses, tanto pela questão do tempo também, né, como fica também essa relação da pandemia também, né? E para a gente realmente o mais comum acaba sendo o mais comum de tempo, né, para ter essas viroses seria realmente esse primeiro trimestre, tá até esticando um pouquinho, tá quase que o primeiro semestre, né? Teria alguma relação específica para ser realmente esse período favorito aqui para as viroses? no começo do ano, a gente tem muito excesso da chuva. Quando a gente começa do ano, a gente tem dois mais, né, que é o respiratório, e tem também então, elas começam nos meses de fevereiro e vem muito em março e agora uma Essa questão da chuva realmente é algo que acaba proporcionando muito essa sazonalidade, né? Eu acho que foi isso que deu para entender do áudio, que realmente dessa vez cortou um pouquinho mais, eu entendi mal. Certo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, de qualquer momento, fiquem à vontade aqui para mandar a dúvida que eu pergunto aqui para a Cris, ou então para a Dani, certo? Fiquem à vontade. Bom, Cris, vou perguntar aqui para você uma coisa, né? Essa questão da alimentação. Muita gente vai, né, diz, olha, o que que eu posso usar, o que é que eu posso comer, o que é que eu posso ingerir para tentar melhorar a imunidade. Mas antes da gente entrar nesse tópico específico, deixa eu lhe perguntar. O contrário, na verdade, tem algum alimento que pode ser vilão, na verdade, que pode estar dificultando esse processo de imunidade? Sim, a gente nós vivemos no mundo industrializado, né? Então a gente acaba pecando
pelo a praticidade, né? Acabando desembalando mais e descascando menos. Então, alguns alimentos industrializados, a indústria está aí realmente para nos servir, transformar o nosso dia a dia prático, mas a gente tem alguns alimentos que são vilões que eles acabam nos prejudicando quando consumidos em excesso. E alguns deles são refrigerante, os embutidos, salsicha, né? Então, linguiça, porque eles têm ultraprocessados, eles têm condimentos, eles têm uma substância chamada nitrito, que ele é um conservante, tem a aromatizante, para deixar as pupilas gustativas mais aguçadas. E esses condimentos, esses aditivos que eles colocam até para o alimento durar, eles acabam irritando a mucosa do nosso intestino. E o nosso intestino, ele deixou de ser visto só como um órgão excretor. Nós também o intestino é visto hoje como um órgão que ele é absortivo e ele faz também grandes metabolizações. Então, se eu tenho um intestino que ele não recebe nutrientes bons, né, as frutas, os legumes, comida de verdade, né, onde a gente descasca, né? Então, a gente pode olhar assim pelo alimento. Aquele alimento que eu descasco mais, né? Que ele dura menos na minha prateleira, ele me dá mais vida. Aquele alimento que fica embalado, que fica lá por muito tempo, ele dá menos vida para mim. Vamos colocar de uma forma assim. Então, o desembalar menos e descascar mais é uma bandeira que hoje nós da nutrição levamos em alto mastro, porque a gente sabe a riqueza que é a gente conseguir consumir alimentos nutritivos, alimento de verdade, frutas, legumes, e não esquecendo da água, porque a gente precisa hidratar, a gente precisa da hidratação. E outro, assim, os biscoitos açucarados, a gente tem né, aqui, né, no nosso padrão americano, a gente tem uma dieta muito pão, né? Então, quando a gente começa a passar uma dieta mais do Mediterrâneo, onde a gente tem mais leguminosas, peixes, gorduras boas, a gente tem mesmo uma saúde mais elevada. Legal, legal. Bem interessante esse conceito aí, né? O que dura mais na prateleira é pior para a gente, né? E o que dura menos acaba sendo melhor. Legal. Já surgiu uma pergunta aqui Exatamente. bem interessante da Letícia, né? Perguntando sobre o leite de vaca, né? Aí realmente já é um tema mais polêmico. Dani, deixa eu perguntar aqui para você. No seu dia a dia, o que é que você percebe aí do leite de vaca com essa questão do adoecimento das crianças, Dani? Eu tenho muito uma rotina com criança. Tá cortando ainda. Eu acho que não era o Wi-Fi, não. Gente, até tentei mudar aqui a conexão para ver se melhora, tá? Então, assim, em criança, na pediatria, a intolerância em si é uma doença errada. Então, assim, não uso como rotina da vida de uma criança. Eu deixo isso como uma última opção. Então, assim, não faço consultório, então, tudo de leite de fruta, inflamatórios e vão aumentar os quadros. Eu defino tem muito da socialização. O contato com outra criança, ele vai desenvolver mais quadros de repetição e que eu defino muito uma alimentação saudável. Então, como é uma rotina para no consultório. Precisa se embalar e a gente precisa. Então, o industrializado hoje está muito fácil. E aí, o 8 é um lanche rotina
uma criança é uma normal. Então, eu explico, olha, vamos procurar por opções saudáveis, porque a gente tem que começar criando uma rotina mais saudável antes de pensar em muitos métodos. Verdade. E é como você fala, questão de praticidade. E às vezes também tem a questão do bolso, né? Às vezes você pega um lanche assim, por exemplo, você pega um suco. Às vezes é mais barato você ir no refrigerante do que ir no próprio suco, né? E essa questão do refrigerante, Cris, como é que você vê aí essa questão do refrigerante, também alta quantidade de açúcar, né? E aí tem gente assim, e o zero, né? E o zero? O zero realmente é tão inofensivo assim como o pessoal fala? Pois é. Ele vai ser menos calórico, né? O refrigerante zero. Eu acho assim, é a minha opinião, né? Então, você vai num aniversário, você vai numa confraternização, vai ter um refrigerante lá. Eles vão te servir um refrigerante. Ele não pode ser um todo dia. Aqui, de vez em quando, vou numa festa, vai servir, vou tomar, não vou tomar. Aí, né, vai muito. Às vezes já as pessoas já estão nessa consciência, já estão oferecendo um suco, por exemplo, numa festa de aniversário infantil. Mas o refrigerante, tudo que for em excesso, ele vai te trazer prejuízo. Tanto o refrigerante em excesso, o pão em excesso, né? Vamos colocar assim, o pão pelo glúten, né? Porque no caso do celíaco, que ele tem é a resposta, né? A gliadina, que é a proteína do trigo. E a gente tem alguns pães que não contêm o glúten, mas aí vai muito mais além, né? Dentro do portador da doença celíaca, que não é só tirar o glúten, né? Não pode ter contaminação cruzada, e aí são outros, não pode ter o mesmo talher, enfim. E o que está acontecendo que eu tenho visto muito na prática de consultório? Que não só o paciente, além do paciente celíaco com a resposta inflamatória ao glúten, a gente está vendo casos de pessoas que têm resposta inflamatória ao glúten não celíaca, que é uma resposta do glúten, né? Da gliadina, deixando esse indivíduo mais inflamado, mais retendo líquido, ganhando mais peso. Antigamente, né, vamos colocar aí na época, né, que o homem tinha que sair para caçar, né, a comida. E ele já fazia um exercício físico, né? Hoje em dia a gente pega o telefone e liga no iFood. Então nem Nem do liga sofá a mais, gente né? sai, Só né? vai no dedo. Só põe o dedo. Ainda E acha ruim que tem aí, que o que que eu descer vou. na portaria E o para que é que eu pegar, vou né? comprar, né? Então fica procurando ali. E a gente tem opções de restaurantes, claro, de saladas, né? E comer verdura, salada, fruta, realmente é aquilo que a Dani estava falando. É uma rotina, é treino, é apreciar aquele alimento, porque quando você começa você deixa o seu paladar mais para o doce, ele não vai. O azedo não vai te dar muita. Você vai falar, tem um Hum. azedo, não quero, né? Então, assim, você se permitir realmente a experimentar, né? Na nutrição, na criança, a minha prática de consultório é mais o adolescente e adulto, mas na prática com o infantil, né? Na minha época da faculdade, então, assim, a gente oferece 10 vezes o alimento para a criança, de 10 maneiras diferentes, para saber se ela realmente não aceita ele. Mas a gente tem que inserir esse alimento 10 vezes de várias maneiras, de várias formas, até ele conseguir ir se adaptando com aquele sabor, né? Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho, não só com a criança, mas também com o adulto, porque muitas vezes, o que que eu vejo? Que às vezes a gente precisa ensinar a mastigar, para não engolir aquele alimento rápido, porque está no telefone, porque está numa reunião, porque está correndo. Às vezes as pessoas não param para olhar o seu prato, comer tranquilamente, não conversar quando fala, né? Porque você acaba engolindo gás. Isso vai te dar um desconforto depois, principalmente quem tem síndrome do intestino irritado, que sofre com determinados alimentos.
E aí ter essa atenção plena para o almoço, para o jantar, se preparar para aquela refeição, né? Todos à mesa, isso é muito importante. E realmente degustar aquilo que está no seu prato. Comer com atenção, não tomar líquidos junto com a alimentação. Tudo isso a gente leva em consideração. Criar realmente uma rotina e um momento, né? É até interessante ter esses momentos em família. Eu vou Exatamente. voltar aqui um pouquinho para a questão do glúten, né? Dani fala um pouquinho da lactose, né? E com relação ao glúten, Dani, faz parte do seu dia a dia fazer algum tipo de restrição? Ou realmente é uma coisa que fica mais distante, como a Cris falou aí, mais restrita pela questão dos celíacos, né? O que algumas vezes eu observo é algumas pessoas já chegam com aquela fobia, digamos assim, do glúten. Não, cortei glúten total da minha dieta, né? Às vezes isso acontece também com a lactose, mas na sua prática, assim, com relação ao glúten, é algo comum ou nem tanto, é algo que realmente se não afeta tanto no meu dia a dia? Não, eu não tenho na minha rotina Uhum, uma restrição ao glúten. Eu, uma vez eu encontrei uma criança que estava fazendo esofagite. Eu fiz uma endoscopia e às vezes eu fiz diagnóstico, eu faço sim, esse eu faço, mas falo muito de equilíbrio. A gente uhum, hoje em que o mundo muito acelerado, o mundo muito. Eu sempre busco tranquilizar muito uma família do que é normal, do que é esperado e do que é o como é uma esperada, uma ideia. Até quando pode, eu tento tentar, não é um que vai uma exceçãozinha uma vez ou outra. É uma rotina errada. Assim, eu falo muito de uma correção de uma rotina. O glúten como inflamatório, que muita gente questiona, para criança, eu digo, não é ter o excesso, tá? Também muito cuidado, aí ela é até bom que a gente troca ideias. É que assim, quando a gente também faz uma restrição, então assim, o não comer acaba virando intolerante, porque o nosso organismo vai desconhecer. Entendeu? Então, quando ele tiver um contato com aquela substância, vai ser uma substância desconhecida. Então, é o que eu digo assim, virar um intolerante por desconhecido. Então, de tanto não comer de tanto não tomar um leite, um que não é intolerante, um que não tem uma reação nenhuma, acaba, acaba passando a ser um intolerante. E que muitas vezes aquele desconforto, mas porque quando eu como eu tenho dor. Mas será que não é uma desbiose por um uso de antibiótico? Sabe? O uso de probióticos, eu gosto muito que a Cris falasse a opinião dela, né? Porque isso faz de infância, Amo. adulto. a gente vai já chegar nas probióticos. Aqui está se segurando para falar dos probióticos, que é a área que ela gosta de falar, né, Cris? Eu adoro falar de intestino. É verdade, Dani. A gente vai. Porque assim, quando o paciente vem para nós, para mim, nutricionista, celíaco, ele já vem com diagnóstico médico, né? Ele já vem. Se a gente suspeitar, a gente manda para o médico, pro gastro, para fazer uma investigação. E o que acontece é que, quando o paciente vem para mim, já tem esse diagnóstico de celíaco. Quando ele vem com intolerância à lactose, ele já vem com diagnóstico. Então, ele já sabe. Algumas vezes a gente busca investigação, busca o profissional médico, né, para nos ajudar em alguns exames, condutas, que é da especialidade médica, né, que é da área médica, que é a área da nutrição. Nossa área é alimentação, né, dietoterapia, saúde intestinal, ter uma harmonia do prato. Essa é a nossa especialidade. Trabalhar o macro, toda a questão do carboidrato, do lipídio, da proteína, as vitaminas, deixar esse indivíduo, e cada indivíduo ele é único, né? A dieta que é para um, ela não é para o outro. Então a gente leva em consideração idade, rotina, se faz exercício físico, se não faz, limitações, algum histórico familiar,
se tem alguma doença, né? O que que a gente vai tratar. Então, assim, é tudo muito individualizado e aquele paciente, ele é único. Então, ele é único e isso vai ser, a nutrição vai ser trabalhada para ele. O- E aí, durante a voltando, pandemia, oh, desculpa, Cris, pode continuar. doutor, desculpa. Só Não, voltando imagina. naquele ganchinho lá do refrigerante, né, que a gente estava falando aqui, existe um jeito da gente, quem tem o hábito muito grande do refrigerante, a gente consegue fazer um refrigerante caseiro, né? Depois eu Boa, vou Cris. ensinar a receitinha de um refrigerante caseiro, que aí a gente usa só Uhum. fruta e água com gás, que aí ele tem uma redução calórica e eu ainda tenho uma frutinha lá. Eu já anotei aqui, viu, Cris, para você passar essa receita para a gente hoje aqui. Pode deixar, vou passar. Eu vou cobrar, até o fim da live eu vou cobrar. Pode No, cobrar. Na época da pandemia, gente, assim, naquele primeiro momento que muita gente não sabia o que fazer ainda, né, que a gente já estava tentando entender a doença, apareceu, né, muitas propostas assim de repor algumas vitaminas, né, como na época foi muita questão do zinco, de vitamina D, então foi aquela procura grande, né, atrás de repor essas vitaminas, tá? Eu vou puxar um pouquinho primeiro para a Dani aqui, depois já vou trazer aqui para você, Cris. Dani, assim, a gente vê muito no consultório essa questão, assim, ó, passa uma vitamina para melhorar a imunidade, passa isso, né? Até que ponto isso pode ajudar, Dani? E até que ponto isso pode, pelo contrário, né, pode acabar atrapalhando, né, a questão da imunidade também. Com a vitamina, tomam de deficiência, né? Que é falta de muita vitamina, e a gente tem que ter cuidado com a tá tomando remédio, não vai estar ajudando. E outra, tem que ter cuidado de não fazer um excesso de acúmulo no organismo, porque tem algumas que elas não são, o excesso ele não é tão fácil. Então pode fazer um over, um excesso, muita repetição. Para a criança, o que é que eu vejo? Olha, vamos pensar em uma alimentação balanceada, uma alimentação balanceada. Pode no sol, ter uma exposição ao sol. Isso daí já é fundamental. Não precisa fazer. Eu não faço essa exposição. Eu percebo que às vezes até as mães ficam um pouquinho chateadas, né? Quando a gente não passa, né? Você, olha, é uma boa alimentação, é fazer atividade física. Eu acho que eu percebo que elas ficam um pouquinho chateadas, né? Eu até como dizer não ambulatório é assim, mais difícil para a gente quebrar um conceito muito, né? Eu prefiro me dedicar mais e se explicar umas possíveis consegue. É, é bem mais difícil, né? Você quebrar esse conceito, porque às vezes é muito mais prático. Você diz assim, poxa, eu não vou ficar explicando toda a vida, eu vou só passar essa vitamina aqui, pronto, né? Não, mas você está fazendo o mais importante, você está explicando para aquela pessoa como é que ela pode modificar a vida dela, né? O Cris, antes de eu puxar essa mesma pergunta aqui para você das vitaminas, já puxaram aqui de novo essa questão aqui da Coca Zero, né? A Vanessa questionou aqui do refrigerante zero. É, Bom, eu vou até colocar aqui para você uma dúvida que um amigo, um amigo meu, né? Ele acabou dizendo assim, olha, eu estou aqui no restaurante, eu vou pedir um suco de laranja ou vou pedir um refrigerante zero? Eu vou pedir refrigerante zero porque tem menos caloria, né? Então, explica para a gente a trinta e questão oito do calorias refrigerante. tem. Tem 38. É, tem 38 gramas de tem 38 calorias, né? A Coca Zero, né? E ela tem de açúcar 9 gramas. 9 gramas ela tem de açúcar. Ela não pode ser uma coisa todo dia, né? Que foi aquilo que eu falei. Você vai numa festa, tem um refrigerante, você pode tomar um copo? Posso.
Você vai no cinema, não vai comer a pipoca do cinema? Lógico que vai. É vivenciar aquele momento. Ele não pode ser o extremo. Existe um equilíbrio. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Você vai tomar uma lata de Coca-Cola, você não vai tomar 20 latas de uma única vez. Então, todo o equilíbrio, ele é muito importante. Ah, eu vou numa festa, eu não vou de aniversário, eu não vou comer um brigadeiro? Vai comer um brigadeiro. Né? Eu vou no churrasco, não vou comer carne? Vai comer carne. Então, tudo é o bom senso e não é nem 8 nem 80. É aquele consciente. Não se O joga demais equilíbrio, na né? Coca-Cola. Não dá. Isso. Eu até estava vendo, aproveitei para puxar aqui a informação nutricional E a da Coca-Cola sem Dani, açúcar, né? sim. A Dani estava falando das vitaminas, eu concordo demais com ela. Para a gente suplementar a vitamina, a gente precisa dos exames. A gente precisa saber se esse indivíduo realmente precisa dessa vitamina. O porquê, para quê, quando e até quando, né? Então ele tem um meio e fim. Então na dieta, por que que a gente faz o plano alimentar na nutrição? Porque nós vamos controlar todos os macronutrientes daquele indivíduo. Porque dentro na nossa diretriz, a gente tem uma tabela de acordo com a idade do indivíduo, se é criança, se é homem, se é mulher. Então a gente tem uma, um valor que a gente tem de referência, que a gente pode chegar nele e a gente saber se precisa ou não precisa suplementar. Em alguns casos a gente suplementa, em outros casos a gente não suplementa porque a alimentação ela já se faz isso por si só. E também a gente também tem uma sobrecarga, né, do fígado, dos rins. O excesso, tudo em excesso não é bom, né? O excesso ele também atrapalha. Então, se eu tenho uma alimentação, se esse indivíduo ele come bem verduras, legumes, frutas, ele tem uma rotina alimentar bacana, a chance de suplementar é muito pequena. Suplementar vitaminas, de um modo geral. A não ser que a gente tenha suplementos que a gente não tem em grande biodisponibilidade na alimentação, como o ômega 3, um exemplo, que são de peixes, né, de águas profundas, e determinados peixes têm contaminação por mercúrio. E aí o mercúrio não é bacana para a nossa saúde. E aí, no caso, a gente suplementa o ômega Sim. 3. Aí, em alguns casos, ou seja, na exceção, né, mesmo você tendo uma boa alimentação, é necessário fazer essas suplementações. Isso, porque a gente não tem ele em biodisponibilidade na nossa alimentação. Nós não Uhum. temos. Não que seja impossível, mas a gente sabe que é mais difícil. Eu tenho E que os ter a queridinhos aqui certeza da. que esse peixe não tem nenhuma contaminação de mercúrio também. É Os interessante. Tem como queridinhos. saber que o seu peixe tem ou não tem contaminação de mercúrio? Não, o peixe em si não. A gente tem como saber um ômega bom, né? Um ômega bom, Uhum. uma dica para escolher um ômega é um ômega que tenha o vidro, ele não pode ser transparente, ele precisa ser um vidro escuro, fechadinho, que não tem incidência da luz. A cápsula, ela precisa ser molinha. Se você abrir o ômega e ele tá com um cheiro muito forte de peixe, aquele cheiro assim, tá estragado, volte no lugar e faça a troca do produto. Eu até separei aqui para mostrar. Ó, a cápsula, acho que vai dar para ver. Ela precisa ser molinha, ó. Não pode ser escura, preta, ter um cheiro assim estranho, tá? Aquele cheiro de coisa assim estragada, porque a cápsula escura, ela esconde algo que possa estar ali dentro, né? Então a Uhum. cápsula não pode. E uma coisa bem interessante é ter esse selinho aqui, ó. Separei aqui, acho que vai dar para ver, que é o selo IFOS, que Uhum. significa que não tem contaminação
por mercúrio, é um selo internacional. É um selo Então específico são para o ômega, né? isso, pro ômega. Tá certo. Então a gente Interessante. vai Eu com algumas particularmente não cautelares. sabia. Eu escolhi E um assim, ômega eu... bom também não congela. Um ômega bom não congela. Se você botar no congelador, ele não congela, ele continua assim, molinho. Interessante. Muito interessante. Com relação, gente, aos queridinhos aí da imunidade, acho que um dos principais é a vitamina C, né? A gente aí que toma 1 grama, 2 gramas. Então, realmente funciona a vitamina C? É para Dani ou para mim? Fique à vontade. Quem quiser responder, fique à vontade. Na prática, no dia a dia, Dani, você vê alguma diferença aí? Eu vou até citar logo também, por exemplo, na nossa especialidade, o pessoal usa muito própolis pensando na garganta, né? Não, toma própolis para não adoecer da garganta e tal. Na prática, você vê alguma diferença realmente de quem toma vitamina C para adoecer menos, de quem não entra, ou de quem não toma? Não. De rotina não, assim, mas eu respeito muito o paciente, aquele, eu gosto de tomar meu própolis todo dia, eu gosto de tomar vitamina C. Então, assim, eu não acho, esses são substâncias que não vão fazer o acúmulo, aquela questão que eu disse, o acúmulo não vai fazer mal. Então, assim, Uhum. eu não proíbo, não digo, olha, toma cuidado, não precisa fazer uma dosagem, você dá uma quantidade, quantidade, eu não faço realmente recomendações, mas é própolis, tem alguns pacientes que fazem própolis e vitamina C diária. E vejo diferença que fazem dos que não fazem. E aí vem a questão da alimentação, né? Você falou, se você está ingerindo ali realmente uma quantidade boa de laranjas, cerol, né? Não Já tem vem, tanta necessidade de você repor, né? às vezes, assim, paciente que chega, então, própolis, já estou dando, até você com realizados, com muitos embutidos, né? Então, isso que eu acho que tem Acho que a Dani travou aqui pra gente. Cris, você tinha comentado também, enquanto a Dani volta, vou puxar aqui Sim, para você, você tinha comentado também a questão do magnésio, né? Que está muito realmente sim, em alta, sim, né? E aí, fala um sim. pouquinho para a gente do magnésio, que a gente precisa repor ele sempre, o magnésio, é como o A gente, ômega. a gente consegue ele através da alimentação também, o magnésio. Em alguns casos, a Dani caiu. Vai voltar já Vou já. chamar ela aqui. Pronto. Em relação ao magnésio, a gente consegue ter ele na alimentação. A gente consegue encontrar ele no abacate, no chocolate amargo. Então a gente consegue ter o substrato dele, ter a suplementação através dos alimentos. Em alguns casos é necessário suplementar? Sim. Em alguns casos é necessário suplementar. Mulheres na menopausa, ele é necessário suplementar. E a gente vê pelo exame bioquímico, né? Pelos exames de sangue, quando solicitado. Se ele estiver em baixa, a gente faz a suplementação dessa vitamina sim. E aí se faz necessário. E falando da vitamina C, né, que a Dani estava falando, ela é bem pertinente na nutrição quando eu quero potencializar a absorção do ferro. Então, quando eu quero que o ferro ele seja mais absorvido pelo meu organismo, eu associo a vitamina C. Uma fruta, após o paciente consumir algum alimento rico em ferro, logo depois ele associar uma vitamina C, um abacaxi, kiwi, tangerina, morangos, algum alimento que vá realmente agregar e ele vai potencializar. Agora, quando eu quero
exemplo, né? Eu estou precisando melhorar meu ferro porque ele está baixo, e aí eu vou depois do almoço como um pudim. O leite, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, esse meu ferro, ele já não vai ser tão absorvido pelo meu organismo, porque o cálcio vai atrapalhar a absorção do ferro. Boa dica, né? Então, vai repor aí o ferro, de preferência E com isso, alguma fruta associar cítrica, né? isso à vitamina C. Exatamente. Nossa, a gente vê aqui, a gente muitas vezes não se tem como de associar. Eu Não, não tô tá, ouvindo, Dani. cortou muito, Dani, Desculpa. cortou muito. A gente não- Agora, na pediatria, a gente vê muita deficiência, né? Então, muita anemia. Então, é muito importante reforçar esse cuidado, como a Cris falou. De associar, né? Isso, A ingesta do a vitamina ferro C. com a vitamina C. Isso. Exatamente, exatamente. E no caso do ferro, né, são os verdes escuros, oleaginosas, o feijão, coisas do nosso dia a dia mesmo que está na mesa do nosso brasileiro. São alimentos que não são difíceis de encontrar. A pitaia, né, ela é rica em ferro, ela tem essa uma quantidade maior de ferro na sua composição, assim como a vitamina E, né, também que a gente vai encontrar nos verdes escuros. Então, assim, os alimentos eles são tão perfeitos que em um alimento eu tenho mais de uma vitamina, não tenho só aquela vitamina exclusiva, eu tenho outras agregadas a ela. Na cenoura, por exemplo, eu tenho, né, além do beta-caroteno, né, eu também, e ela é um legume de baixa caloria. Então, ela é um legume muito bem-vindo na dieta. Você tinha comentado também, que a gente estava aqui antes de entrar online, a questão de um chá aqui, né, que realmente é bem interessante para a Ah, imunidade das mucosas. Conta pra gente que chá é esse, como é que o, pode ser a feito. folhinha de louro que todo mundo coloca no feijão, ela, além de deixar o feijão delicioso, né? A gente coloca lá as folhinhas. Mas o louro, ele também tem o chá de louro é muito bacana. Ele vai melhorar as cólicas da TPM, ele vai ter uma função para tosse seca, ele vai dar um conforto muito grande. Ele é antioxidante também. E como que a gente vai fazer aí esse chazinho? Ele é rico em vitamina C e ferro também, o chá Olha de aí. louro. Então, o que que a gente vai fazer? Em uma xícara, 250 ml, a gente vai aquecer essa água, não vai ferver essa água, certo? E vamos colocar em infusão, mais ou menos uns 15 minutinhos. Vai deixar ele lá em infusão, 20 minutos, uma temperatura, né, que a pessoa consiga tomar, pode até ser geladinho também, aí fica a gosto. E mais ou menos assim, 15 minutos, 20 minutos antes da refeição. Ele tem um resultado muito bacana para tosse, cólica. É, ele ajuda na imunidade também, porque ele também tem a vitamina C e o ferro. E ele é antioxidante, então elas ficarem mais bonitas. E ele é bem interessante, muito, muito bacana. E aí a gente tem outros chás, né? Também. O chá de hortelã, que também é anti-inflamatório, antioxidante, melhora a digestão também. É bem pertinente os chás para quem gosta dos chás. E sempre assim, os chás em infusão. Não deixar ele borbulhar, ficar fervendo em água, né? Fazer realmente ele em infusão. Joia. No início da live, né, você citou a questão da desbiose, né, que é aquela alteração que causa na flora intestinal, muitas vezes por conta de um antibiótico, de alguma coisa nesse sentido, de algum tratamento. De
rotina você já faz um antibiótico, já pensa também em fazer algum probiótico, ou não é uma coisa que toda vida precisa ser feita? Quando eu faço antibiótico, sim. Então, quando eu faço antibiótico, eu começo a usar um probiótico, porque isso aí já vai pôr, pode dar Coca-Cola final para mais saudável. Eu não tenho o hábito de fazer um probiótico, até por não ser tanto uma da área de rotina. Uhum. Eu já não estou para probiótico, mesmo sem o uso do antibiótico. Sim. Tá, o áudio ainda tá um pouquinho travando aqui pra gente, mas deu para entender o sentido que você falou, Tânia. Cris, e aí eu sei que esse tema é um tema que você gosta bastante, né? Essa questão do intestino aí, como a saúde intestinal e a imunidade, né? Qual seria a relação entre a saúde intestinal e a imunidade? Tudo a ver. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, ele é um órgão que ele vai metabolizar e vai distribuir aí para os órgãos, os outros, tudo que foi mandado para ele, né? Tanto de bom quanto de ruim, né? Eu adoro probiótico, eu acho assim incrível probiótico, né? Existe várias cepas, existe probióticos específicos para fins específicos. E assim, é um tema muito legal a Dani ter falado de probiótico, porque probiótico não é só ir lá na loja, pegar aquele probiótico e tomar aquele probiótico. Ah, vou mandar probiótico, vou tomar probiótico. Porque aquele lá é famoso, aquele veio da França, e aquele lá veio não sei da onde, né? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente tem que saber populacionar esse intestino. A gente precisa saber se esse intestino precisa, o que eu preciso arrumar a casa antes desses probióticos chegar, né? Então, a gente precisa saber quando e o porquê. Ele é um vento a favor quando eu estou pedalando. Se eu estiver pedalando, que está tudo ok, ele vai ser um vento super a favor. Mas se não, não adianta eu comer fast food todo dia, eu comer pão todo dia, não ter uma alimentação saudável e tomar probiótico. Ele não vai fazer nada, 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 porque ele não recebe substrato, ele não recebe coisas boas para eu alimentar esses probióticos. Eu estou mandando probiótico, mas eu não estou nutrindo ele. Eu estou mandando coisas que para ele não é interessante. Então, para o meu intestino, né, quando a gente tem uma desbiose, que a gente tem uma desordem intestinal, onde esse intestino ele está inflamado, onde eu tenho bactérias mais maléficas do que benéficas, se eu não organizar essa casa primeiro, né, se eu não tiver o cuidado de limpar essa casa primeiro, como é que eu vou colocar móveis novos nessa casa? Então, o que a gente também precisa fazer, que é muito importante, que eu vejo que poucas pessoas fazem, a gente precisa desparasitar também. A gente precisa desparasitar, não é só criança que desparasita, não. Gente grande também precisa. Né? A gente precisa, a gente come por aí, a gente está no ambiente, a gente também precisa desparasitar. Então eu preciso limpar essa casa, eu preciso organizar essa casa toda para que eu tenha uma ação probiótica. Mas esse probiótico ele vem para quê e por quê? Uma intolerância, uma melhora de imunidade, estou com a imunidade, estou tendo resfriados muito repetitivo, fiz antibiótico recentemente, uso de corticoides, faço inibidores da bomba né, os prazóis, né, para melhorar a gastrite, tenho refluxo. Como é que tá a digestão desse meu paciente? Como que tá, né? Então é todo um contexto, né? Então tudo começa na boca. A gente também tem desbiose na boca, né? A gente também tem na saliva, na boca.
E começa no contexto geral, boca, estômago, intestino grosso, intestino delgado, cólon, tudo. E aí, onde é que eu vou tratar? Por que que eu vou tratar? E a gente tem cepas específicas que vão tratar em determinados lugares que eu quero. Por exemplo, eu quero tratar uma síndrome do intestino irritado, eu quero tratar cólon. Então, eu tenho cepas específicas gastro-resistentes que vão romper lá no colonócito. É onde eu vou tratar esse cólon. Então, a gente precisa ter o ponto de partida para entrar com probiótico-terapia. Mas antes disso, eu preciso remover algumas coisas, eu preciso reorganizar para colocar cepas novas para colonizar esse intestino. E o intestino colonizado, um intestino saudável, ele está com minhas barreiras íntegras, então patógenos não vão passar. Interessante, Cris, bem interessante. Como o tempo passou bem rápido, Cris. É A demais, gente é já um está tema assim. quase aqui chegando 9 horas, né? E acho que a gente poderia continuar aqui várias horas aqui e ainda não consegui encerrar o assunto, né? Eu Muito, vou cobrar aqui o que eu disse que eu ia cobrar. Eu quero essa receitinha aí desse refrigerante, entre aspas, caseiro aí que você prometeu. Isso, vou falar. Quer que eu fale agora? Quer que eu já Pode diga como falar. é que faz? Vamos lá. Então, ó, laranja, uma laranja espremida, certo? Uma cenoura pequena e um limão. Vamos colocar tudo no liquidificador e vamos bater todo mundo. Eu não gosto muito de coar, tá? Eu prefiro ele realmente com a fibra. Uhum. Se, dependendo do gosto, se precisar preferir coar, pode passar na peneira para tirar lá o bagacinho. E aí vamos adicionar a água com gás. Mas é o E suco só. da laranja e o suco do limão. E aí, Suco da e a laranja, de uma cenoura. laranja, um suco de limão. Vamos colocar a cenoura no liquidificador. Ah, desculpa. Faltou um copinho de água para poder Uhum. bater todo mundo. Mais ou Certo. menos um meio copo de um copo americano. Mais ou menos assim. Um copo assim. Meio assim. E água. Bem prático. Bem prático. Isso. E aguinha com gás, e aí E pronto, né? aguinha com gás, caloria baixa, vitamina C, olha aí, antioxidante, vão melhorar a imunidade. Exato, ótimo. E passa totalmente à vontade de tomar refrigerante, né? Bom demais. Bom demais, Cris. A cor vai ficar assim alaranjado. Dá pra Vai até lembrar pensar que é os. Fanta laranja, né? Isso! João Paulo, tem uma coca, hein, Paulo? Pois é, a coca também tem seu valor, né, Dani? É, né? Tá E aí a certo. gente tem outras ações de probiótico que a Dani está falando. A gente consegue pela alimentação, como o iogurte natural. A gente tem a ação de probiótico neles. A gente consegue também pela alimentação. Claro que alguns específicos, né, a gente precisa realmente de origem manipulada e para uma causa em específica. O alho, o alho é maravilhoso. O alho, ele, além de um tempero, ele é antifúngico, o alho. Uma diquinha do alho, quando fizer o arroz, depois que a gente faz aquele refogadinho, né? Antes de temperar o arroz, a gente gosta de. A mãe da gente coloca lá e aí dá aquele refogado e tal. Colocou o arroz. Quando o arroz estiver quase pronto, coloque um alhinho macerado e deixa lá. Todas as propriedades medicinais do alho vão ficar no arroz. E aí você tem um arroz antifúngico para tratar fungo. Muito interessante, Cris. Muito interessante. Tem, né, outro antifúngico, vamos desparasitar naturalmente também, semente de abóbora. Semente de abóbora é incrível para desparasitar.
Não joguem mais a semente de abóbora. Tirem a semente de abóbora, deixa secar, coloca no forno, deixa ela crocante, deliciosa. Vai desparasitar também. Óleo de coco, Sério que isso fica antifúngico, gostoso? que é delicioso. Vende também a Não granel. bota, não bota nada, é só no forno mesmo. Nossa, essa aí eu Para vou ter que fazer torrar para testar. igual. Exatamente. Eu também, outro alimento assim muito bacana também, é que muitas vezes vai para o lixo, é a semente do mamão. O mamão, a semente do mamão também é antifúngica. E a semente do mamão também dá para deixar desidratando, dá para torrar ela, depois dá para fazer uma farinhazinha. E aí essa farinha você pode usar em algumas preparações. Também é antifúngico. Então a gente Legal. também consegue ter a desparasitação de uma forma natural, que também é para a gente não precisar toda hora remédio, vamos colocar. Uhum. Claro Interessante, que aí dá muitas para aproveitar vezes muita coisa, né, Cris? eu ficaria aqui horas falando, tem tanta receita, tanta coisa boa. A nutrição, ela é um mundo. Ela é um mundo e quando cada vez eu pesquiso mais, cada vez eu amo mais e eu me apaixono mais pelo poder dos alimentos, como ele é transformador e como ele muda vidas. É incrível, incrível que a gente consegue assim. É bem aquela frase, né, de Sócrates, né? Faça do seu alimento o seu remédio e não o remédio o seu alimento. Interessante, né? É uma frase assim que é bem pertinente porque a gente não é só aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente metaboliza. Então, hoje a gente não é só aquilo que a gente come. Então, a gente também tem que estar com o nosso organismo trabalhando aí para que ele também consiga metabolizar aquilo que a gente ingere. Para quando Uhum. tem aquele deslize que vai ali, come uma coisinha ou outra, que também não. Ninguém vai deixar também, né, de vivenciar um momento, um cinema, uma festinha, um churrasco, uma confraternização. Então a gente tem que se permitir também a comer, e comer é delicioso, né? É prazeroso, e a gente sempre Uhum. tem em reuniões. A gente sempre come alguma coisa, né? Então, assim, Não vai ter tem como, né? Você tá... um almoço Dia das Mães, é o almoço Dia dos Pais, é o almoço do Natal, é a ceia do Natal. Então a alimentação ela está sempre muito envolvida, Com sempre muito certeza. envolvida. É o que você falou, né? Não dá para fazer da exceção a regra, né? A exceção tem que continuar sendo a exceção, né? Sim, e E a indústria está aí para nos ajudar, claro. Ela não está aí à toa. Assim como, né, os nutracêuticos, os fármacos, eles estão aí a nosso favor. Então a gente consegue usar sabiamente tudo que a ciência e tudo que Deus nos deu, né, os alimentos na sua forma in natura. olha, gente, devido à avançada hora já, eu vou agradecer aqui, eu adorei esse momento aqui, acabei aprendendo aí muita coisa, aprendi as sementes, né, do mamão, eu Da, nunca da, imaginei que da aqueles mamões iam abóbora. virar uma farofa, né? E como escolher o homem, é muito, muito legal mesmo. E o receitinha do refri aqui que eu já salvei aqui, Cris. Gente, Dos mas queria agradecer chazinhos. muito o chazinho de louro, é verdade. Eu queria agradecer aqui muito a presença da Cris, né? Da Dani também, que vocês duas toparam em fazer esse momento aqui com a gente. Acho que foi muito enriquecedor, tá certo? Esse momento aqui vai ficar gravado, a gente vai ficar aqui no nosso perfil do Instagram, vai ficar também no nosso canal no YouTube, né? Clínica Otorrinos, e vai ficar também no nosso podcast que fica disponível no Spotify, tá certo? Se você achou interessante, acho que vale a pena compartilhar. Compartilha com algum desses meios aí para alguém que você acha que vai se beneficiar de todo esse conteúdo aqui legal que a gente conversou hoje, tá bom?
Cris, onde é que a gente pode te encontrar? Eu atendo na clínica São Gabriel, que é na Pinho Pessoa, pela manhã. Eu tô lá. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo. Foi maravilhoso. Dani, amei estar aqui contigo. Obrigada mais uma vez, doutor, pelo convite. Eu me sinto muito honrada podendo passar um pouquinho da nutrição para todos que estão aqui. Agradeço a presença de todos que estão mandando corações, beijos. Eu li aí, Nutri querida, Nutri, adoro! Estou muito feliz, muito, muito. Eu também amo ver vocês felizes com as receitas. A Vanessa colocou aqui, ó, live excelente. E muito E por obrigada sinal, pelo vocês carinho de têm fãs, vocês. viu? Aqui foi durante a live inteira aqui, pessoal. Vocês têm Que verdadeiros fãs aqui, coisa a Dani, boa. você também, viu? Parabéns, parabéns, gente, coisa boa. Dani, e onde é que a gente pode te encontrar, Dani? Eu tô na Otorrinos, né? Quase toda ali. Aqui estamos, né, Dani? Aí estamos. Queria agradecer a oportunidade, João Paulo, a todos da Otorrinos. A Otorrinos é um local assim que eu amo estar. Queria pedir desculpa que hoje a internet me deixou um pouco na mão aqui. Eu estava num local que a internet estava boa, tentei mudar, mas também estou sempre à disposição para quem tiver dúvidas. Eu fiquei com dúvida nisso também. Acho que a gente está aqui para acrescentar. Então, eu já vou aproveitar aqui que esse momento aqui foi um pouquinho prejudicado, que a gente não conseguiu te ouvir bem. A gente já pode já projetar aí um próximo encontro aí, já com o áudio rodando direitinho, para a gente conversar mais. Pode ser, Dani? Isso, Já estou combinado. abusando aqui dessa boa vontade. Gente, muito obrigado, tá certo? Achei ótimo aqui, foi Sou eu quem agradeço, bem, sou eu quem bem agradeço. enriquecedor. E até a próxima. Até Tchau, mais. pessoal. Uma ótima noite. Um super beijo. Tchau. Tchau, tchau.